Você cobriu a morte do Michael Jackson, né? Você Sim. foi correspondente internacional, né? Em Nova York durante quantos anos? 5 anos e meio fiquei lá. Fui pra ficar 2, acabei ficando 5 anos e meio, várias coberturas, né? Conheci os Estados Unidos, foi maravilhoso. Viajei, que período bom, viajei aquele país inteiro. Fui com uma filha pequenininha, tive 2 filhos lá, que coisa maravilhosa isso, minhas lindezas. E foi isso, Michael Jackson, tantas coberturas. Mas Michael Jackson, assim, tipo, a gente sempre quando lembra, né, da morte dele, a gente lembra muito da sua cobertura. Como é que foi isso? Foi emblemático pra Super você? emblemático, né? Começou lá com aquela história que ninguém acreditava, né? De que Michael Jackson tinha morrido e tal, aquela coisa, imagina, o imortal, né? E aí a gente foi pra Los Angeles, passei 30 dias lá em Los Angeles, praticamente eu morei em Los Angeles nesse período todo, porque foi a morte, sepultamento e tudo, é a coisa mais longa da história, né? Não sei quantos dias para poder enterrar e tal, mas uma experiência também muito bacana de trabalho, de vida, de estar dentro dessa cobertura, um privilégio, muito, muito, muito bacana. É mais legal ser correspondente internacional do que estar numa bancada, por exemplo? É diferente, eu acho que daí é gosto. Eu acho que é o seguinte, tem uma questão pra gente levar em consideração de correspondente, que é o seguinte, antigamente, pensa só como as coisas mudaram na comunicação, né? O fascínio de você ser um correspondente antigamente. Pensa que você tá lá em Nova York, onde as coisas todas acontecem, e aqui no Brasil ninguém sabe o que tá acontecendo lá. Você não tem comunicação, você não tem nada. Para chegar uma imagem no negócio, imagina que você produzia uma reportagem e vinha de avião. Chegava aqui, você ia lá e exibia, e mostrava pro Brasil aquilo que ninguém conhecia. E assim, com a evolução, e ainda bem, tecnologia, tudo mais dinâmico, qual é o papel assim do correspondente de fato hoje, né? Hoje você tá lá, as imagens chegam em qualquer lugar, chegam em qualquer canto, a todo instante, na hora que tá acontecendo, é ao vivo, é tudo tal. Então, assim, o que que muda, né? O que que muda do papel de você ser um correspondente ou não? De você estar lá exatamente no local ou não? Tem muita gente que enxerga uma identidade, é legal, você traz uma curiosidade, mas cada dia vai ficando mais difícil de você surpreender, de você trazer algo diferente para um outro lugar, porque é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, quando você tá lá, sou um correspondente hoje, é mais difícil eu justificar a minha posição lá do que era antigamente. É cada vez mais difícil, né? Eu tenho que oferecer alguma coisa que, cara, que ninguém com o celular do lado vai mostrar, ninguém com o celular do lado vai transmitir aquilo para outra pessoa, para você ter o ineditismo, né? Para você gerar aquele impacto. É óbvio que ainda prevalecem os veículos sérios e tudo mais, enfim, todo mundo com o seu espaço e tal, mas é mais difícil. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o correspondente de antigamente, ele tinha uma diferença, ele tinha um papel muito mais preponderante e que talvez fosse mais, digamos, emocionante, e aí falando por mim, fosse mais emocionante, mais desafiador, mais interessante do que apresentar um jornal em formato de bancada, com seu roteiro e tudo mais. E hoje em dia eu acho que é isso, o jornal ali, dependendo do formato, do jeito que ele segue com os mesmos desafios colocados e talvez o correspondente, não sei se tem desafios tão prazerosos ou tão grandes quanto anteriormente. Então, assim, falando hoje por mim, eu vivi um tempo que eu peguei ainda um momento bom dessa coisa do ponto de vista de fazer matéria, de construir matéria, porque a gente tem muito em vários lugares essa coisa de correspondente, que assim, o cara ele tá lá num outro país, mas daí ele tá lá numa cidade, o caso aconteceu do outro lado do país. E aí pega umas imagens que uma emissora de lá que você tem contrato forneceu para você, você faz basicamente uma tradução de texto daquilo que um outro repórter foi lá e fez, você usa as imagens e você aparece ali na TV falando. Então, assim, aí é um papel mais de tradutor do que de correspondente, de jornalista de fato, né, de repórter, é um papel mais de tradutor. Então, eu peguei um pouco disso, mas eu peguei também um bom período que eu viajava mesmo, e aí fazia as matérias que eram produzidas inteiramente por nós e tal. Então, esse aspecto era legal, era gostoso. Agora, do ponto de vista de bancada, é outra coisa, completamente diferente, né? Um negócio bem diferente, assim, de exercício de função mesmo. E aí também são várias opções, você escolhe. Queremos fazer um negócio mais formal, queremos fazer um negócio mais informal, cada um com o seu desejo. Porque o correspondente internacional, quando ele produz a matéria ali, né? Ele faz um investigativo, Isso. aí é legal, sim, né? Aí sim, quando você opta por esse caso do investigativo, quando você tem tempo, e aí é cada vez mais difícil, porque gera custo. Hoje em dia, de novo, com toda a diversificação, pulverização, é mais difícil você encontrar modelo financeiro
que viabilize esse tipo de coisa. Então a gente pode ver, é cada vez menos no mundo que a gente tem esses programas, esses produtos mais investigativos, tá? Porque isso custa, né? Isso é tempo, isso é diária, isso é a alimentação, é a hospedagem, é o tempo de trabalho para você poder, de repente, depois de 1 mês, 2 meses, entregar um resultado que aquilo vai ser de uma forma monetizável, digamos assim, de comunicação. Então é cada vez mais difícil hoje, sendo que temos o ineditismo e você quer ver tudo para amanhã, para ontem e tal, então... E todo mundo tem um celular com câmera hoje, Exatamente. né? Então, assim, acontece uma coisa lá, uma bomba, não sei, tô dando um exemplo. Sim, não, Todo é. mundo vai, filma e manda, E né? essa é a essência do Todo Boca mundo. TV. O Boca TV nasce por isso. Eu Me falo conta que, eu tudo. falo que Boca TV é o canal com o maior, é o veículo de comunicação com o maior número de repórteres do mundo. Porque é a população mundial que é a produtora de conteúdo do Boca TV.